Graça e paz, queridos, amém. Saudamos então a igreja, os irmãos que estão aqui no templo, também a igreja que se reúne nas casas. E hoje, queridos, vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 19. 2 Reis, depois de 1 Reis, tá? Só para ajudar os irmãos a achar, capítulo 19, 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14, tá bom? Capítulo 19, a partir do versículo 14, lemos assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Amém? Amados, esta palavra nós vamos estar meditando. Na verdade, nós temos essa história no capítulo 18 e 19 do livro de 2 Reis, e temos também no capítulo 36 e 37 do livro de Isaías. O tema desta palavra hoje, queridos, é orando em tempos difíceis. Orando em tempos difíceis. Há uma história que eu achei interessante de um missionário chamado Hudson Taylor. Taylor, de 1832 a 1905, ele foi missionário durante 51 anos, lá na China. Ele foi um dos primeiros missionários lá. Mas na sua primeira viagem, das suas 35 viagens que ele fez, para a China, logo na primeira viagem, realmente uma situação difícil se apresentou. O barco ali que ele estava, os ventos pararam e as velas não tinham força para seguir. E aí então eles acabaram ainda entrando numa correnteza ali no mar, e aquela correnteza estava levando eles para um lugar onde eles não era uma praia, mas era um paredão de pedras. E aí então Hudson Taylor, lógico que talvez no seu coração ele se amedrontou, como todos nós, mas é interessante que aí então o capitão da embarcação chegou para Hudson Taylor e disse para ele: se você crê em Deus, ore, peça para Ele que mande ventos favoráveis. Ou seja, o capitão trouxe ali um desafio para Hudson Taylor: se você crê em Deus, ore, peça a Deus que mande os ventos favoráveis. E aí então Hudson Taylor disse o seguinte: eu creio, eu aceito esse desafio, eu vou orar, mas é o seguinte, isse as velas, levante as velas. Mas aí o capitão disse assim: eu não posso levantar as velas sem antes perceber qual é o lado do vento. Mas Hudson Taylor falou assim: se você não levantar as velas, eu não oro. E aí então o capitão, ele não queria levantar as velas, porque isso iria, quem sabe, envergonhá-lo. A tripulação poderia dizer assim: esse capitão é sem noção, como que ele vai levantar as velas sem saber a direção do vento? Mas ele fez isso, levantou as velas, e nisso Hudson Taylor já tinha se dirigido à sua cabine, estava orando. Daqui a pouco o capitão bate ali e fala assim: Taylor, você está orando? Ele disse: estou. Ele falou: pode parar, Deus já mandou os ventos favoráveis.
Ou seja, queridos, muitas vezes, em tempos difíceis, nós somos desafiados a orar. E em tempos difíceis é até difícil nós orarmos. Não é fácil, porque muitas vezes o desânimo nos pega, as dificuldades nos pegam, e nós nos deixamos levar realmente pelas circunstâncias. Mas nós precisamos realmente aprender a orar, mesmo em tempos difíceis. Porque isso vem para todos. Conta-se uma história também de um casal onde o marido falou assim: acho que eu não vou na igreja hoje, estou desanimado. E a mulher falou: vou te dar 2 motivos bons para que você vá na igreja. Ele disse: quais, mulher? Ele falou: primeiro, você é o pastor. Segundo, você está escalado para pregar hoje. Então, esses são bons motivos. Muitas vezes até o pastor desanima, as situações desanimam a nossa vida. Mas aí que nós precisamos aprender a constância da oração. Jesus diz: orar sempre e nunca esmorecer. Essa aqui é a situação de Ezequias, o rei. Ezequias, ele estava vivendo também, queridos, um momento difícil, o qual ele era incapaz de resolver. Não havia uma possibilidade humana de que ele pudesse escapar dessa situação. Senaqueribe, o rei da Assíria, estava vindo para invadir Judá, já tinha tomado muitas cidades fortificadas, e então ele chega até Jerusalém e ele faz um cerco em Jerusalém. E imagine, queridos, com esse cerco, os recursos da cidade seriam escassos. Ou seja, eles não poderiam sair para colher, eles não poderiam, enfim, trazer aquilo que fosse necessário para o bem-estar da cidade. Além disso, o exército é neutralizado, porque o exército passa a estar cercado, ele não pode sair. Se sair, já está ali o outro exército esperando para o derrotar, para o destruir. E vemos aqui que ele tinha que lidar com os problemas também da população. Imagine uma cidade sitiada, o governante ali ouvindo os murmúrios: vamos todos morrer, se não morrer pelo exército de Senaqueribe, nós vamos morrer de fome, e se não morrermos de fome, nós vamos morrer de alguma doença, porque a água está ficando escassa, tudo está acabando. Então, nesse momento, nós vemos que realmente era uma situação complicada, mas ele precisava orar e precisava buscar realmente a presença do Senhor. E aí então, nós vemos no capítulo 18 de 2 Reis, o versículo 29, diz assim: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ou seja, é mandado ali um representante para dizer: olha, não confie em Ezequias, esse rei não sabe nada. Olha, Senaqueribe já destruiu várias cidades, já destruiu vários reinos, e reinos onde as pessoas disseram: olha, nós temos a divindade que nos protege, nós temos aqueles que cuidam de nós, não confie em Ezequias, porque Senaqueribe vem e vai tomar Jerusalém. Ainda no versículo 31, nós lemos assim: não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Ou seja, o rei fala assim: olha, se entreguem, se rendam. E aí então vocês poderão viver uma vida um pouco mais tranquila. Eu vou permitir que isso aconteça. Em outras palavras, queridos, realmente, olha, vocês não têm nenhuma solução, não têm nenhuma escapatória, porque Senaqueribe, o grande exército de Senaqueribe, está cercando. Não confia aí que Deus vai livrar. Esse negócio aquelas situações, queridos, que muitas vezes nós ouvimos pessoas falar: dinheiro não cai do céu, isso não acontece, não é possível isso, não é possível aquilo. Mas, queridos, nós mesmo cantamos nesta noite, né? Deus é um Deus de milagres.
Queridos, Deus sustentou lá o profeta, o corvo levava o alimento, havia o pão, havia água, havia tantas coisas. Deus sustentou um povo no deserto durante 40 anos. Ou seja, o nosso Deus realmente é um Deus de milagres. E se Ele quiser fazer chover dinheiro, Ele faz. Se Ele quiser fazer que uma pedra flutue, Ele faz. Ou seja, aquilo que for para a sua glória, para que nós possamos reconhecê-lo realmente que Ele é o Senhor, o Deus de todas as coisas, Ele vai fazer. Mas aqui, amados, nós vemos que em tempos difíceis, realmente nós precisamos continuar orando. Sabe, queridos, era uma ideia tentadora, né? Ou seja, o cerco poderia durar talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos ou muitos anos. Era uma ideia tentadora. Quem sabe alguém falou, vamos render? Vamos pegar Ezequias, nós batemos Ezequias, amarramos Ezequias, vamos lá e nos rendemos. Né? Quem sabe a rendição seria a melhor opção para eles. Mas, amados, muitas vezes nós vamos por aquilo que parece ser bom. E é isso que a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Ou seja, amados, render-se nunca podemos nos render. Desistir jamais podemos desistir. Nós temos que sempre insistir, persistir, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que o Senhor realmente é poderoso. Ezequias, ele percebe que a situação é muito grave. Ou seja, Ezequias não está escondendo, vamos dizer, tapando o sol com a peneira. Ele sabe que realmente o exército de Senaqueribe já havia atacado e conquistado muitas cidades. E ele não tem nenhuma força diplomática, ele também não tem força militar para enfrentar essa situação. Mas eu creio que Ezequias estava realmente como Hudson Taylor, né? O barquinho dele estava indo contra a parede. Mas ele foi orar e Deus mandou ventos favoráveis. E Deus deu a vitória. Agora nós vemos que o rei Ezequias, quando ele ouviu esses mensageiros, a primeira atitude dele foi rasgar as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e ele então foi até a casa do Senhor. Nós lemos isso no capítulo 19, verso 1. Esse vestir-se de pano de saco, queridos, revela realmente uma profunda tristeza diante de uma situação que se tornou insustentável. Quando Ezequias, ele faz esse gesto e ele se veste desta maneira, ele está dizendo, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu estou com o meu coração profundamente entristecido. Esta situação, se não houver uma intervenção do Senhor, ela vai ser uma situação insustentável. Uma outra coisa, queridos, nós vemos aqui que muitos de nós também, assim como Ezequias, passamos por momentos em que parece que não há nenhuma saída, ou uma possibilidade de melhora. Mas hoje, queridos, nós temos mais revelação do que Ezequias. Nós temos a palavra de Deus que diz que no livro de Lucas havia uma situação ali, queridos, e aí há um questionamento, e que é sobre questão de salvar, quem pode se salvar. Era uma questão daquele jovem rico que despreza e vai embora, mas aí os discípulos perguntam para o Senhor, sendo assim, Senhor, quem pode se salvar? Está lá em Lucas 18, versículos 26 e 27. E aí então Jesus fala, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, o que é impossível para nós, é possível para Deus. Sabe, queridos, é isso que Ezequias estava aprendendo neste momento. Havia uma situação impossível para ele, mas era uma situação possível para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Deus é o Deus das possibilidades. Deus é o Deus criador. Deus é o Deus sustentador da vida. O contexto, queridos, como eu disse aqui, é do jovem rico. Mas sabe, queridos, nós fomos também agraciados pelo Senhor. Talvez se alguém nos visse antes, falava assim, poderia ter dito, olha, esse aí dificilmente vai se converter. Esse aí talvez nunca vai ser um cristão, nunca vai estar na vida da igreja. Mas os impossíveis do Senhor aconteceu em nossas vidas e continua a acontecer. Muitas vezes nós
fazemos muitos planos, queridos, mas muitas vezes esses planos se tornam impossíveis. Mas eu creio, queridos, que se você parar um pouquinho para pensar, nós tivemos grandes mudanças, nossa família foi agraciada pelo Senhor, o nosso trabalho, a nossa comunidade, a nossa cidade. Porque muitas vezes, queridos, nós olhamos mais para as coisas negativas e esquecemos de realmente olhar para aquilo que Deus já fez. Há um hino que diz: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, pois verá surpreso o quanto Deus já fez. A pergunta, queridos, não é se Deus é o Deus dos impossíveis. A pergunta, nos momentos difíceis, nós temos que nos perguntar: como que está a nossa fé? Nós mantemos a nossa fé? Nós temos crescido na fé? Temos confiado em Deus em todos os momentos? Nós temos percebido que recebemos forças para enfrentar os desafios diários? Porque muitas vezes nós ficamos assim, né? Talvez você já ouviu alguém dizer assim: como que será que vai ser o Natal esse ano? Como que será que vai ser o nosso final de ano? Será que Papai Noel pegou Covid ou não? Será que Rena pega Covid? Como será o nosso final de ano? Como Ezequias, queridos, nós temos que reconhecer a nossa incapacidade de lidarmos com as situações da vida e entendermos que sozinhos não suportamos os baques da vida. Esta é a primeira coisa, queridos, que precisamos aprender: a nossa total e inteira dependência de Deus. E quando nós oramos nos momentos difíceis, nós estamos dizendo: Senhor, nós dependemos do Senhor. A oração é uma declaração da nossa dependência inteiramente do Senhor. Por isso tem um autor que diz: os arrogantes não oram, porque eles acham que não precisam de Deus. Os arrogantes não oram, porque eles não querem depender de Deus. Temos, amados, o incentivo da palavra de Deus para não esmorecermos e continuarmos orando, mesmo em momentos difíceis. Nós vemos aqui no capítulo 19 do livro de 2 Reis, diz assim: não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. No versículo 7 diz: eis que eu colocarei neles um espírito, e eles, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu os farei cair morto à espada. Sabe, amados, quando veio essa situação, então Ezequias vai orar ao Senhor, vem a palavra do Senhor e diz: não temas por causa destas palavras, não se amedronte por estas palavras. Ou seja, porque a palavra do Senhor, o Deus dos impossíveis, é uma palavra muito maior. No versículo 7 nós poderíamos dizer assim: acredite em mim, fique tranquilo, e você vai ver o que eu vou fazer com eles. Porque na verdade Senaqueribe me insultou. Ele está me comparando com qualquer divindade por aí. E eu vou mostrar para ele que há um Deus em Israel, que há um Deus que cuida do seu povo. A palavra de Deus, queridos, é como uma luz de um farol que guia a embarcação, sinalizando o caminho seguro, mesmo em meio à tempestade. Por isso nós não podemos parar de orar, mesmo diante das situações difíceis. Nós lemos lá em Lucas capítulo 6, verso 45, diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está no seu coração. Então, amados, nos momentos difíceis, nós precisamos realmente olharmos para dentro de nós através da ação do Espírito Santo e percebermos o que nós temos guardado. Será que temos guardado a palavra do Senhor em nosso coração? O salmista diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O salmista diz: eu tenho recursos de Deus em mim, a palavra de Deus está em mim, Ele vai me ajudar realmente a superar este momento. Também no Salmo 119, verso 72, o salmista diz: melhor era para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata.
Amados, o tesouro que temos que ter no coração é a palavra realmente criadora e sustentadora de Deus. A palavra que trabalha em nossos corações. Na Bíblia Viva, esse Salmo 119, verso 72 que eu li, diz assim: as leis de conduta que deixastes valem mais para mim do que uma enorme fortuna em ouro e prata. Amados, nos momentos difíceis, não é se Deus pode fazer, mas o que está em nosso coração. Que tesouros nós temos guardado no nosso coração. Amados, todos os seres humanos passam por situações difíceis e inquietantes da vida. Preocupações, enfim, várias coisas nos cercam no nosso dia a dia. Mas a pergunta é, realmente, será que nós temos acreditado que Deus é por nós? Nós temos acreditado que Ele é Deus de milagres, né? Deus de transformação, Deus de cura. Nós vemos também que a palavra do Senhor, ela trabalha profundamente nos nossos corações. Sabe, há um salmo, parece que o Salmo 55, que diz o seguinte: quem me dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e viveria em paz. Voaria rápido até o deserto, distante viveria por lá mesmo. Assim poderia achar um abrigo para escapar da tempestade. Sabe, eu fico pensando muitas vezes, porque tem um ditado assim, eu queria ter asas para voar para longe. Queridos, nós não temos asas. Imagina, querido, o tamanho da asa que eu teria que ter para poder voar. Eu creio em milagres, queridos, mas não abusa de Deus. Você não tem asas para voar para longe, mas você pode orar. Você pode entrar na dimensão do sobrenatural de Deus. Nós não temos asas como das pombas, mas podemos orar e buscar ao Senhor. E como é bom, queridos, nós sermos encorajados pela palavra de Deus. Em tempos difíceis, nós precisamos continuar orando. Em tempos difíceis, precisamos continuar lendo a palavra de Deus. E dessa forma, queridos, nós teremos um bom tesouro em nossos corações e nós teremos recursos para podermos enfrentar as tempestades da vida. No Salmo, Isaías 41:10, um texto bem conhecido, queridos, a palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra, da minha justiça. Ou seja, queridos, essa é uma palavra bem conhecida, mas em meio às tempestades da vida eu tenho que perceber que esse Deus continua sendo o Deus que diz para que eu não preciso ter medo, porque Ele vai me fortalecer, vai me ajudar, vai me sustentar com a sua mão mais forte, com a sua mão de poder. Também Isaías 43, verso 1, um outro texto muito conhecido, diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, queridos, não temos, porque eu te salvei, eu te resgatei. Não é agora, não é uma tempestade que eu vou deixar que venha sobre ti para te abater, para te destruir. Eu te salvei e os meus pensamentos são pensamentos mais altos, são pensamentos de paz e de alegria. Mas nós precisamos entender e tirar os bons recursos do nosso coração. Queridos, há um hino um pouquinho antigo, ele é de 1874. Mas talvez você já ouviu isso, ou conheça alguém que já ouviu. É aquele hino que diz assim: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado ou o agitado mar, a ira dos homens ou o gênio do mal, tais águas não podem a nau ou o barco, tragar, porque esse barco leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Esse hino, queridos, muitas vezes a gente já está cansado, eu estou careca de ouvir esse hino, Mas aí eu fui procurar entender como Annie Becker, a autora da letra desse hino, como que surgiu esse hino? Sabe, queridos, hoje a gente pede, muitas vezes para o Ministério de Louvor: olha, eu vou fazer uma pregação aqui, arruma uma música aí, que encaixe. Naquele tempo, lá na Igreja Batista, nos Estados Unidos, o pastor falou para Annie Becker:
olha, eu vou fazer uma série de mensagens, escreva uma música, escreva uma letra aí, porque o pastor ele era musicista, então ele colocou a música nessa letra. E aí ele falou para ela assim, sabe, Anne, é sobre Jesus acalmando a tempestade. E sabe, queridos, essa mulher, essa irmã, ela tinha perdido seu pai e sua mãe por uma doença. Não é descrito que tipo de doença era, mas ela havia perdido os seus queridos. E aí, então, naqueles dias, isso já fazia quase um ano que ela tinha perdido os pais, e naqueles dias ela tinha perdido um grande amigo, um irmão na fé. E ela então diz assim, quando ela vai escrever o hino, ela fala, Senhor, eu creio em Ti, eu não desacredito que o Senhor é Deus, eu jamais deixei de ler a Tua palavra ou de orar, Senhor, mas está difícil. E ela então fala assim, há uma grande tempestade no meu coração. A tempestade não é no mar, é no meu coração. Mas ela diz que naquele momento, ela orando ali em tempos difíceis, ela falou, como que eu vou fazer uma música? Ou escrever uma letra para isso? E aí, então ela ouve a voz do Senhor, sossegai. Sossegue. Assim como o Senhor falou para o mar, estava falando, aquietai-vos. Aquietai-vos. No sossego e na confiança está a vossa força. Então ela escreve este hino. Sem pretensão nenhuma, queridos, ela escreveu aquele hino, apresentou ali naquela série de conferências, naquela igreja, naquele momento. E esse hino se tornou um hino mundialmente conhecido, tocado em muitas igrejas até hoje. Por quê? Porque ela sossegou o coração. Ela preferiu, naqueles momentos difíceis, continuar orando, continuar ouvindo a voz do Senhor. Queridos, nós recebemos ajuda através da oração. Agora, como que nós estamos encarando a nossa vida de oração? Sabe, queridos, uma das coisas que me chamou a atenção, que muitas vezes nós, como cristãos, para nós a oração é como o estepe do carro. Se você perguntar para muitos quantas rodas tem o seu carro, ele vai falar, tem 4. E se você falar, não, tem 5. Ele fala, não, é 4. O meu não é o modelo japonês que tem 5. Mas tem o estepe. Mas você só lembra dele quando fura. Mas muitas vezes é assim, nós usamos a oração como um estepe. Só lembramos de orar quando as coisas ficam realmente rebuscadas. Quando as coisas começam a ficar realmente sem sentido e nós não encontramos uma saída. Quando talvez nós estamos já para encarar o paredão de pedra. Quando os ventos são contrários ou nem tem vento. E a correnteza desta vida e deste mundo nos leva realmente para uma derrocada. Amados, a oração não é algo mágico, né, que pode transformar tudo. Mas a oração é algo que nos conecta com Deus, aquele que pode transformar tudo, aquele que pode realizar todas as coisas. Eu creio, amados, que precisamos ter uma vida de oração, não momentos de oração. É bom termos momentos de oração aqui na igreja, momentos de oração na nossa casa. Isso são importantes, nós temos que ter uma agenda de oração, mas nós precisamos aprender a orar sem cessar, que a oração realmente seja o oxigênio das nossas vidas. E tem muitos cristãos que estão precisando de aparelho, não é que pegaram o Covid, mas é que estão respirando muito pouco e com muita dificuldade, porque não têm orado como convém. Amados, no texto aí de 2 Reis, no versículo, capítulo 19, no versículo 4, diz assim, tendo Ezequias recebido a carta, é o versículo 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a então, subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. Queridos, para mim é uma das coisas mais ricas que eu encontrei nessa meditação, é que primeiro Ezequias, ele pega aquela carta, é uma carta de ameaças, é uma carta que fala para eles, se entregue, não vai ter nenhuma chance para você. Ele pega aquela carta, ele não ora ali no seu quarto, ele não ora na sua casa, ele pega aquela carta e vai lá na casa do Senhor. Porque, amados, eu sei que é importante nós orarmos em casa,
Mas nós precisamos muitas vezes estar vindo à casa do Senhor para orarmos. E Ezequias pega aquela carta, vai lá na casa do Senhor, e diante do altar do Senhor ele apresenta: Senhor, olha aqui a carta. Olha o que aquele sem vergonha do Senaqueribe escreveu aqui, Senhor. Ele está dizendo que não tem chance. Ele está dizendo que eu tenho que me entregar. E sabe, Senhor, o povo está com ele, porque quando eu vim para cá eu ouvi muitas coisas. Isso aí já é minha imaginação, tá? Não está escrito aí não, viu? Né? Também não é heresia, né? Como diria, é uma licença poética. Senhor, eu estava vindo para cá, eu fiquei com medo que iam jogar as coisas em mim. Só não jogar porque está faltando. Senão eles iam jogar. Tomate, o ovo e tudo quanto é coisa. Mas olha aqui, Senhor, a carta. Ele foi até a casa do Senhor. Mesmo nos momentos tempestuosos, queridos, nós vemos que Ezequias busca refúgio em Deus através da oração. Ele continua a confiar na intervenção de Deus. Queridos, como cristãos, nós temos que reconhecer que a oração vai nos conectar com o Senhor, a fonte de todo poder. E quando nós nos conectamos ao Senhor, queridos, Ele tem o remédio certo. Ele tem a graça apropriada. Ele tem uma palavra para cada tipo de dor. E Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O salmista ali no Salmo 27, versículo 8, diz assim, queridos: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Foi isso que Ezequias foi fazer, buscar a face do Senhor. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, mas nós lemos muitos livros falando: aprenda a lidar com a ansiedade, como vencer a ansiedade, e não sei o que da ansiedade. E você fica tão ansioso de tanto livro que fala sobre ansiedade. E aqui Pedro, bem simplesmente, fala assim: lança sobre ele. Coloca diante de Deus a vossa ansiedade. E aí então ele fala assim: sabe por quê? Porque ele tem cuidado. O Deus que tem cuidado é o Deus que cuida e é o Deus que cuidará. Nós precisamos aprender a lidar com a ansiedade através da vida de oração. Na oração de Ezequias, queridos, aqui nessa parte que nós lemos no início, né, capítulo 19, do 14 em diante, vemos algumas coisas. Primeiro, Ezequias reconhece que Deus se inclina. Ou seja, o nosso Deus não é um Deus que está lá nos céus, não é um Deus de pau, de pedra, não é de nenhum outro material, mas é um Deus vivo que se inclina para ouvir, como um pai se inclina para ouvir seus filhos. Uma outra coisa, queridos, Ezequias, ele entende que Deus está vendo, que Deus está ouvindo e que Deus pode agir diante de qualquer situação. Mas será que quando nós oramos nós temos esta dimensão? De que Deus, o grande Deus, é o Deus que se inclina para nos ouvir, é o Deus que vê, que ouve, e é um Deus que pode agir em toda e qualquer circunstância. O efeito desta oração, queridos, nós vemos no capítulo 19, versículo 20. 19, versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Ou seja, amados, os efeitos desta oração foi que Deus ouviu. Aqui o Senhor não explica para Ezequias o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, é plano A, B, C ou D. Não, ele diz: o Senhor te ouviu. Amém. Se Deus nos ouvir, queridos, amém, porque aí o negócio é com Ele. Como que Ele vai fazer não importa. Por isso nós chamamos milagre. Porque milagre não se explica. Milagre é uma ação poderosa de Deus nas nossas vidas. E é interessante, queridos, que Deus diz então: ali eu ouvi, e vai então acontecer algo. Porque quando Deus ouve, queridos, alguma coisa acontece. E no versículo 32, vem então, depois que Ezequias ouviu que o Senhor havia escutado a sua oração,
Veja no versículo 32 do capítulo 19. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Amados, nós vemos que Deus então atuou. E aí então Senaqueribe percebeu que estava lidando com o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E realmente, queridos, nenhuma flecha adentrou a cidade. E aí então Deus colocou uma situação e fez com que aquele grande exército fugisse. E não só isso, mais para frente houve a morte de Senaqueribe. Sabe, queridos, Ezequias estava vivendo uma situação muito complicada. E nós podemos comparar essa experiência, né, de Ezequias com a experiência de Hudson Taylor. O navio é tomado por uma correnteza, está levantando, né, levando a embarcação para o paredão de rochas. O que tem em comum, queridos, entre essas duas histórias é que ambos resolvem orar. Ezequias foi orar, Hudson Taylor foi orar. Cremos que neste momento, queridos, Deus nos ouve e Deus pode agir. Como Ezequias, queridos, nós vamos ter um momento de oração e você vai mostrar a sua carta, aquilo que as pessoas ou a situação que você está vivendo. Nós vamos orar a Deus, queridos, mas também como Hudson Taylor, vamos levantar as nossas velas, as velas da nossa embarcação, pois com a graça de Deus, nós teremos ventos favoráveis e suficientes para nos levar para o porto seguro, para continuarmos a nossa missão. Feche os teus olhos, levante suas velas, apresente a sua carta diante do Senhor. E assim como Senaqueribe foi vencido pelo poder do Senhor, eu não sei que Senaqueribe se levantou contra você, que exército tem cercado sua vida, sua família. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Uma coisa eu sei, há um Deus aqui neste lugar. E Ele se manifesta em nós através do Espírito Santo. Vamos levantar as nossas velas nesta noite, acreditando que os ventos irão soprar. O vento do Espírito, que tem nos guiado e continuará nos guiando. Por isso a vida cristã é de fé em fé, mas também tem o de glória em glória. E nós queremos pedir ao Senhor que transforme esse momento talvez difícil de fé em fé, num momento de glória em glória. Senhor, diante de Ti nós nos apresentamos nessa noite. Nós, Senhor, como Ezequias, como Hudson Taylor, Senhor, muitas vezes enfrentamos situações tremendas. E não há força em nós, Senhor, e não há muitas vezes, Senhor, uma disposição. Porque, Senhor, muitas vezes nesses momentos difíceis nós esmorecemos. Mas nós queremos pegar em Tuas mãos. Nós queremos reconhecer que o Senhor é Deus de milagres, Deus de poder, Deus que faz muito mais. Por isso, Senhor, nesta noite, nós oramos. Oramos nesses momentos difíceis, Senhor, da pandemia. Oramos nesses momentos difíceis, Senhor, onde realmente os preços no supermercado sobem de maneira exorbitante. Aonde, Senhor, pessoas, Senhor, têm se aglomerado para receber um auxílio, porque está faltando o alimento em suas casas. Nós oramos, Senhor, nesses momentos difíceis, Senhor, em que em muitos lugares, Senhor, muitas famílias, Senhor, têm se desestruturado. Oramos, Senhor, nesses momentos difíceis, Senhor, onde muitas pessoas têm tirado a sua própria vida.
por não suportarem ou por não encontrarem em Ti realmente uma solução. Nós oramos, Senhor, nesses tempos difíceis, Senhor, onde muitos têm ficado deprimidos, têm ficado entristecidos pela impossibilidade, Senhor, de um relacionamento com outras pessoas, por causa desse isolamento que nós vivemos. Mas nesses momentos difíceis, Senhor, nós queremos erguer nossos olhos para o alto e saber que o nosso socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra, e é o Deus que vive em nós através do Espírito Santo. Por isso somos gratos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém mesmo.